Meus amigos, quando a gente inicia um papo num grupo que a gente não conhece e eles não conhecem a gente procura iniciar falando quem sou. Então, eu vou lembrar isso aqui, né? Que eu sou um orientador de meditação dinâmica e eu fiz as contas aqui há mais de 40 anos. Então, só para que a pessoa tenha uma noção. E aí eu lembro aqui o seguinte: licenciatura em matemática, mestrado em geodésia, fui professor concursado da UFP e trabalhei também na Universidade Católica do Paraná. No Tocantins, aqui eu trabalhei na UBRA e na Faculdade Objetivo. Enquanto eu estava também no Paraná, eu fui diretor da corretora do Banco do Estado do Paraná, na parte de investimentos, só para que a pessoa tenha uma ideia. E aqui para nós o que interessa é orientador de meditação dinâmica. E eu quero começar a nossa oficina lembrando uma coisa importante, que é ter uma ideia do que nós somos. Qual é a ideia geral que você faz do ser humano? Então, eu vou procurar resumir aqui para que você tenha uma ideia geral de como nós somos formados. Então, a nossa formação, a gente tem um eu, que a gente sabe, sou eu. Agora, esse eu veio nasceu como? Com uma parte material e uma parte espiritual ou energética, como alguns dizem. É, e aí, quando essas duas partes se juntaram, aí a gente teve um corpo em ação. Agora, o que acontece? Na junção desses dois corpos, aconteceu uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Então, a parte material se juntou com a parte energética, com a parte espiritual. Agora, a parte material, quando ela se juntou com essa parte energética ou essa parte espiritual, formou-se a parte mental. Então, a parte mental que nós temos, elas dependem uma da outra, da parte material e da parte espiritual também. E a parte espiritual, quando se juntou com a parte material, ela formou a parte emocional, nossas emoções, nossos sentimentos. Então, a gente tem essa formação, uma parte material, uma parte espiritual, uma parte mental e uma parte emocional. Essa é a nossa formação básica. Agora, eu olho para mim hoje, né? No desenvolvimento humano, eu hoje. Mas o que forma o meu eu hoje? Eu tenho uma parte consciente, eu tenho uma parte inconsciente e eu tenho uma parte subconsciente. Então, é isso que eu procuro estudar e trabalhar em mim. Uma parte consciente, uma parte inconsciente e uma parte subconsciente. Agora, quando eu vim para esse mundo, como é que eu cheguei aqui? Como, como eu cheguei e como eu vou ficar? Então, vale a pena a gente pensar a respeito disso. Então, na infância, eu era praticamente só inconsciente. E aí começou meu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, e isso foi mudando. Como é que foi mudando? Então, aquilo que era pequenininho na infância ficou muito maior depois que eu comecei meu desenvolvimento, tá? E aquilo que era grande no início diminuiu. E aí foi formando uma coisa importante, que é aquilo que está lá no meio, o subconsciente. E aí a gente vai se apegar um pouquinho nessa parte que é que ficou lá na junção do consciente com o inconsciente. Aquilo que nós temos acesso também, dependendo de algumas
práticas. Então, o que é o nosso subconsciente? Então, é importante que cada um reflita e pense a respeito. O que é o meu subconsciente? Os entendidos dizem o seguinte: o meu subconsciente é a parte da mente que opera abaixo do nível da consciência. Quer dizer, o meu subconsciente, ele opera abaixo do nível da minha consciência. Então, ele faz as tarefas dele escondidinho. Então, e o que ele faz, meu? Quais as influências que ele traz para a nossa vida? Ele armazena memórias, experiências, emoções e padrões automáticos de pensamento e comportamento. Então, ele cuida toda essa parte de o que tem que ser guardado, como é que tem que ser guardado, quando é que eu vou usar de novo, como é que eu posso usar de novo. Então, é importante que a gente se lembre que o subconsciente é realmente algo importante no nosso desenvolvimento. Eu achei uma figura aqui que mostra uma ideia de como isso acontece. Então, eu tenho uma parte consciente que cuida do raciocínio, das percepções, dos pensamentos. E aí eu tenho uma parte pré-consciente ou subconsciente que cuida da memória, as limitações, as pulsões. É quando cuida de limpar o nosso organismo e tal. Então, recalcamentos. Então, cuida das coisas que nós não precisamos ter consciência delas. E aí depois tem o inconsciente, que cuida da memória celular, dos nossos traumas, principalmente os medos, que normalmente, se são fortes, vão lá para o inconsciente. Então, é uma ideia para que a gente pense um pouquinho a respeito. Então, e eu quero voltar a lembrar das funções daquilo que mais interessa para nós, do subconsciente. Então, ele cuida das respiração, do batimento cardíaco, da limpeza interna do corpo, armazena também crenças e hábitos, e isso é muito importante, é responsável por 95% das decisões que tomamos. Esse é o número que se fala aí pelos entendidos. Pode ser mais, pode ser menos, mas então é importante que cada um pense que precisa melhorar o seu autocontrole para cuidar mais do subconsciente, pela importância que ele tem em nossa vida. Então, vamos refletir um pouco mais para a gente poder melhorar. O nosso propósito, qual foi o nosso propósito da oficina? O que é meditação? Então, vamos ver, dentro dessa ideia do subconsciente, a importância dele, o que é que a meditação tem a ver com isso. Então, acho importante a gente pensar o que é meditação para cada um de nós. Então, lembrando que meditação é dedicar atenção. O americano fala mindfulness, atenção plena. Então, quando você dedica mais atenção que o normal, então chama isso de atenção plena. O mindfulness, ele é dito assim: mindfulness ou atenção plena é um estado de consciência que ocorre quando intencionalmente colocamos a nossa atenção no momento presente, sem julgamento, desativado do modo automático. Então, a gente sai do modo automático e passa a dedicar atenção plena. Isso é meditação. Quando a gente fala em meditação, não tem como não lembrar de Buda. Buda foi um
nasceu no Nepal, na divisa com a Índia, mas ele se criou e exerceu suas funções na Índia. Então, e foi um cara que dedicou a vida inteira para ensinar meditação. Então, se o cara se dedicou a vida inteira, e isso tem reflexo no mundo inteiro, e a gente vai falar de meditação, não tem como não dar uma olhada no que esse cara deixou registrado. Ele nos ajudará a responder por que meditarmos. Então, eu selecionei algumas coisas para mostrar para você, para que a gente possa melhorar essa resposta. Por que meditarmos? Buda desenvolveu algumas habilidades. Então, eu vou mostrar essas habilidades e aí eu quero que você pense nelas na seguinte forma: qual delas me interessa desenvolver? Então, quando eu falar de cada uma, depois eu vou detalhar cada uma delas. Sabedoria profunda, isso te interessa? Compaixão infinita, meditação profunda, é diferente de sabedoria. Meditação profunda, níveis profundos. Habilidade de ensinar, isso interessa a você? Clarividência. Então, o que a gente tem que pensar é sobre essas coisas que ficaram registradas que Buda desenvolveu e ver o que interessa para nós. Qual delas me interessa? Então, vamos refletir em cada uma. Veja a sabedoria profunda, o que quer dizer? Buda alcançou uma compreensão completa e clara da natureza da existência. Quer dizer, ele entendeu por que a gente existe, compreendendo as quatro verdades e o funcionamento do karma, da interdependência de todas as coisas. Então, interdependência de todas as coisas. E essas nobres verdades, eu vou fazer questão de colocar para você aqui. As quatro verdades de Buda. A existência traz dor. O fato de cada um de nós existir, de alguma forma, vai se envolver com a dor. A origem da dor é o desejo. Todos nós temos desejos. Então, é em função do desejo que a dor aparece. O fim da dor só é possível com a libertação total do desejo. Eu acho que, por enquanto, para nós, se livrar completamente da dor é praticamente impossível, porque a gente vai continuar desejando as coisas. E a quarta verdade, o caminho para superar o sofrimento é feito de procedimentos corretos. Então, quando você age de forma correta, você está dentro das verdades de Buda. Ok, então eu achei interessante que a gente pense a respeito disso. A segunda habilidade dele é compaixão infinita. Compaixão infinita. Buda desenvolveu uma empatia profunda por todos os seres vivos. Ele se sentiu ligado a todas as pessoas, dedicando sua vida a ensinar o caminho para a iluminação e o fim do sofrimento. Então, esse foi o projeto de vida dele. Quer dizer, ele se envolveu, ele procurou sentir todos os seres vivos e se propôs a ensinar o caminho da iluminação para aqueles que estavam próximos a ele. E eu acho interessante que a gente pense um pouquinho a respeito. 3. Meditação profunda. O que eles querem dizer com isso? Buda tinha uma capacidade de entrar em estados profundos de meditação, conhecido como jhanas, que permitiam experimentar níveis elevados de concentração e tranquilidade. É aquilo que a gente procurou falar e a gente procura falar, a pessoa se comunicar com o subconsciente. Então, a partir do momento que a pessoa entra em estados profundos e começa a ouvir o que vem do subconsciente, vai mudar muita coisa.
Habilidade de ensinar. Veja lá. Buda possuía a habilidade de adaptar seus ensinamentos de acordo com a capacidade e a compreensão das pessoas, usando métodos hábeis para guiar diferentes indivíduos no caminho da iluminação. Então, a pessoa que se propõe a ensinar tem que lembrar da didática que vai usar quando for ensinar uma coisa para quem já tem uma ideia e para quem não tem nenhuma ideia. Então, é importante que, quando a gente pensar em ensinar, a gente se lembre disso. E a clarividência, a quinta habilidade dele. Após a iluminação, Buda teria desenvolvido 6 habilidades sobrenaturais. Veja bem. Após sua iluminação, Buda teria desenvolvido 6 habilidades sobrenaturais, conhecidas como 6 superconhecimentos, os abhinans. Então, eu vou falar deles agora, habilidades sobrenaturais. Então, veja lá, clarividência, capacidade de ver eventos distantes ou futuros. Isso nós procuramos aprender e desenvolver. Desenvolver a capacidade de eventos diferentes ou futuros. Clarividência divina, o que seria para você? A capacidade de ver a morte e o renascimento dos seres, compreendendo seus karmas. Quer dizer, ver como é que é a passagem de cada indivíduo, dependendo do seu tamanho. Quando falar karmas, é o tamanho de cada um. Audição divina, capacidade de ouvir sons a grandes distâncias. Então, isso é importante. A capacidade de se concentrar num ambiente distante e, de repente, a gente ser capaz de ouvir coisas que vêm de lá. Telepatia, habilidade de conhecer os pensamentos dos outros. Desenvolver a habilidade de conhecer os pensamentos dos outros sem que eles falem. Lembrança de vidas passadas. Quer dizer, será que eu tive outras vidas? Ou não tive? Será que alguém perto de mim já teve outras vidas? Buda tinha conhecimento de suas próprias vidas anteriores e dos outros seres também. Poderes psíquicos. Habilidade de se mover de formas sobrenaturais, como levitar ou atravessar objetos sólidos. Essas foram as habilidades sobrenaturais de Buda, que de repente cada um de nós tem que pensar se interessa a algumas dessas. E para encerrar o papo sobre Buda, eu escolhi alguns pensamentos deles que podem nos ajudar na meditação. Olha o que ele disse. Assim como uma mãe protegeria o seu único filho com a própria vida, assim também cada um cultive amor sem limite por todos os seres. O que ele está recomendando? Que a gente ame o próximo. Então, é importante que a gente pense a respeito. Preocupações não nos tiram os problemas de amanhã, eles tiram-nos a paz de hoje. Então, se você está preocupado, você não está resolvendo os problemas de amanhã, você está tirando sua paz de hoje. Então, cuidado com as preocupações. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o acompanha com uma sombra que jamais o deixa. Então está falando aqui o seguinte, que se você cuidar dos seus pensamentos, controlar seus pensamentos, você vai ter chance de ser feliz por mais tempo. É importante pensar. O problema é que a gente escuta já pensando em retrucar e não entender. Ele está chamando a atenção que a maioria de nós não sabe escutar. Porque a gente, antes de escutar, já quer retrucar.
Então ele está dizendo o seguinte: primeiro procure entender, escute até entender. Ele está chamando a atenção para isso. O segredo da saúde mental e corporal está em não tentar o passado, em não temer, lamentar o passado. O segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar com os problemas, mas viver sabiamente e serenamente o presente. Ele chama atenção para que a gente procure viver o presente, se concentrar no presente. Duas coisas que você tem de lembrar: cuidar dos seus pensamentos quando você está sozinho e cuidar de suas palavras quando você está com outras pessoas. Então, quando você está sozinho, você tem que pensar que você tem que controlar seus pensamentos. E quando você está com outras pessoas, você tem que controlar o que sai da tua boca. É importante lembrar disso. Existem três classes de pessoas que são infelizes. Existem três classes de pessoas que são infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Então tem que lembrar um pouquinho disso, porque às vezes a gente se envolve nisso e não é muito bom. Felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Então, compartilhe ao máximo as suas felicidades, os seus momentos felizes, que você vai ser ainda mais feliz. Bom, então eu vou fazer as últimas chamadas de atenção dele. O que pode estar nos faltando? Então, a gente precisa dar uma olhada no todo e ver o seguinte: como é que está a minha paciência? Como é que está o meu carinho? Eu estou sabendo fazer carinho, receber, aceitar. Compreensão. Como é que está a minha capacidade de compreender? Como está a minha dedicação? Como está a minha faculdade de amar? Eu estou usando, eu estou praticando o amor? Eu estou vivendo em harmonia? Como é que está meu respeito para com o meu próximo? Como está a minha alegria? Como está a minha fé? Como está o meu diálogo? Então, eu acho legal que de repente a gente pense um pouquinho nisso, isso pode ajudar bastante. É, dos grupos que praticam os relaxamentos e as meditações de Buda, eles usam mantras. Eu coloquei uns aqui para que você olhe e depois, se for o caso, experimente e veja se interessa para você. Então, o primeiro, Om Namah Daime, Om Mani Padme. Oh, meu Deus, às vezes eu tenho dificuldade de pronunciar. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Quer dizer, da lama nasce a flor de lótus. E isto, nas maiorias das maiores dificuldades, encontramos oportunidade. Precisamos e temos acesso aos presentes de Deus. Associado ao Buda da compaixão, essa é um dos mantras indianos mais praticados. Eu só tenho dificuldade de pronunciar ele. Então, você depois pode ver se facilita isso. O segundo diz assim: Om Shanti Om. Om Shanti Om. Mantra da paz do hinduísmo pode ser apenas uma saudação, no entanto, repetido muitas vezes, induz a um estado de relaxamento profundo, calma interior e bem-estar, indicado também para elevar a consciência durante a prática da meditação. Om Shanti Om.
O terceiro que eu achei interessante lembrar que tem é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Deve ser repetido 4 vezes, sempre com uma longa pausa entre as repetições, relacionado ao deus hindu Shiva, que representa o poder da consciência. Assim, as sílabas ajudam a despertar os os princípios que governam os, os primeiros 5 chakras: o chakra básico, umbilical, o plexo solar, cardíaco e o laríngeo. Então, Onam Shivai. Tem até gravações em, em CD, em disquete, desse mantra. Eu não pratiquei nenhum dos três, mas o que eu pratico até hoje é esse que eu estou mostrando para você. Sou. Eu sou ele. Então eu gosto de fazer inspiração, Ham, e quando vou soltar o ar, sou. Sou. Então, esse mantra me ajuda muito a manter a calma, o aprofundamento das minhas meditações. Mas vamos voltar então agora ao nosso propósito. Por que meditar? Por que, que eu preciso meditar? Eu diria o seguinte: vamos, para responder essa pergunta, dar uma olhada nisso. Benefícios da meditação. Então, eu selecionei aqui, e a gente encontra fácil por aí, é o seguinte: por que meditar? Alivia as dores e fortalece a imunidade. Previne o estresse. Proporciona a sensação de calma e equilíbrio. Aumenta a concentração. Reduz sintomas de depressão e ansiedade. Melhora a qualidade do sono. Tem alguma deficiência dessas em você? Pensa aí. Tem mais. Tem outro grupo que diz assim: previne doenças cardíacas, melhora o fluxo do sangue, fortalece a musculatura, aumenta a sensação de bem-estar. Isso interessa para você? Então, esses foram alguns dos benefícios que eu coletei para a gente dividir aqui. Então, eu quero chamar a atenção do seguinte: meditação é dedicar atenção. Na respiração, chama-se fullness. Então, dedicar atenção na respiração é o fullness. Em som, é mantra. Resultado a médio e longo prazo. Então, a meditação comum, a meditação indiana, a meditação budista, ou é na respiração ou é num som. Lembrando o seguinte: o resultado dessa meditação é médio e longo prazo. Quando você procura na Google como aprender a meditar, você tem uma resposta. Como meditar em casa? Comece seguindo estes passos. Como meditar passo a passo? Escolha uma postura confortável. A gente tem que ter uma postura que a gente goste. É possível meditar em qualquer posição, em pé, sentado e até deitado. A postura de lótus que costumamos ver nos filmes é comprovadamente boa para meditar, mas não é obrigatória. Segundo os especialistas, se você meditar sentado, o importante é que a coluna esteja reta e não apoiada em nada. Você pode sentar-se em uma almofada ou um travesseiro, desde que eles não se deformem muito e comprometam a sua postura. Repouse as mãos do lado do corpo, sobre as pernas ou na região abdominal. Então, isso é uma recomendação da Google. E eles continuam dizendo:
Controle sua respiração. A respiração é uma parte essencial da prática de meditação. Ela ajuda a se concentrar e a trazer tranquilidade para a sua mente. Procure inspirar profundamente e expirar lentamente, sentindo cada etapa e percebendo os movimentos do corpo ao fazê-lo. Encontre um ritmo para respirar de modo que a atividade seja prazerosa, sem precisar forçar. Caso queira uma contagem enquanto inspira, para manter a consciência. Caso queira, faça uma contagem enquanto inspira, para manter a constância. Encontre sua âncora. Embora fala-se muito em esvaziar a mente, é verdade que é impossível ficar sem pensar em nada. Os pensamentos irão aparecer e podem ser mundanos, como lembrar de uma tarefa doméstica ou da cena de um filme, ou mais grave, lembrar de alguma coisa do trabalho ou de um momento de tensão. Tudo isso é normal. O importante é, quando você devanear, lembre-se de retornar à concentração. Então, devanear é comum, só que a gente tem que procurar cuidar. Pesquisadores da Unifesp afirmam que um dos componentes essenciais da meditação é a âncora. Trata-se de algum elemento para o qual você volta a sua atenção de modo a evitar pensamentos indesejados, sono, torpor, etc. Uma âncora pode ser focar em um ponto do corpo, em um ponto físico na parede, ou um som, ou e na respiração, entre outros, dizem os pesquisadores. A gente mencionou a respiração antes dessa etapa, justamente porque ela é, para muitas pessoas, a âncora escolhida. Toda vez que sentir que está devagando, volte sua atenção para a âncora. É aqui também que entra o conceito de mindfulness, algo como atenção plena em português. Trata-se de focar em tudo à sua volta, a posição do seu corpo, os sons, os cheiros, sua respiração, as sensações que invadem seu corpo e perceber completamente aquilo, o aqui e o agora. Quarto, tente criar um hábito. A meditação é como um treino. Persistência e regularidade ajudam a obter resultados melhores. Pode ser que no começo você tenha dificuldade para se concentrar, mas isso é normal. Repetindo a meditação a cada dia, você irá se acostumar com a postura e com o ato contínuo de se concentrar. Não tenha medo de perder a paciência, nem seja severo consigo mesmo. Caso não consiga resultados imediatos, a meditação é uma jornada de autoconhecimento e cada um tem seu tempo. Uma última dica: procure ajuda se quiser ou precisar. Existem muitos aplicativos e vídeos que ensinam a meditação para os novatos e os guiam etapa por etapa. Há também muitos professores que fazem a chamada meditação guiada e que eles conduzem os alunos por cada passo. Não há método errado. Você precisa experimentar e descobrir o que funciona para você. Bom, o que eu quero falar agora é sobre meditação dinâmica. Exercícios guiados. No início, as meditações são guiadas até que o aluno desenvolva o hábito. Então, no início, quando alguém está orientando meditação dinâmica, elas são guiadas, mas até um tempo em que o aluno possa fazer sozinho, porque ele desenvolveu pelo menos um leve hábito.
Depois de alguns exercícios, podemos fazer sozinhos. E agora, o que eu chamo a atenção é que a meditação dinâmica, ela traz resultados a curto e médio prazo. A outra é médio e longo prazo. A meditação dinâmica, ela pode trazer resultados a curto e médio prazo. É importante a gente pensar. Então, meditação dinâmica com desenvolvimento e orientação mental tem três objetivos básicos. Quais são eles? Aumentar a área de influência, ou seja, você melhorar o seu ambiente de vida. Então, quando você melhora o seu ambiente onde você vive, você está aumentando a sua área de influência. Quando você vai fazer mudanças, normalmente nós temos dificuldade em fazer mudanças. Então, a meditação dinâmica, ela tende a nos ajudar a gerenciar mudanças. E uma coisa importante é aprender a manter o equilíbrio e o desempenho sob pressão. Então, quando a gente está sob pressão, o normal é a gente se desequilibrar. Quando a gente pratica a meditação dinâmica, é a gente manter o equilíbrio mesmo sob pressão. Isso são os objetivos básicos da meditação dinâmica. Agora, o que eu preciso te lembrar é o seguinte, que não depende do Júlio aprender meditação dinâmica, depende da sua participação. Então, aprender meditação dinâmica depende da participação de quem quer aprender. E eu chamo a atenção aqui para alguns pontos que são fundamentais. Aprender autocontrole com meditação, a gente precisa abertura para novas ideias, quer dizer, eu quero isso me interessa, eu vou me dedicar. Atitude de participação. Quando você tiver que participar de uma meditação, participar de verdade, para você poder avaliar. E tem uma coisa que eu gosto sempre de citar, é exercitar a filosofia da formiga. Quando você tiver uma chance, observe a formiga quando ela está em atividade. Se você jogar areia e açúcar, ela vai e só pega o açúcar. Ou seja, a filosofia da formiga é pegar só o que interessa. Então, se você vai fazer um curso de autocontrole, participar, ter abertura e utilizar a filosofia da formiga. Isso me interessa e eu quero aprender. E a coisa importante, mais importante ainda, é sintonizar a lei da criatividade. E a lei da criatividade é ter sempre em mente o seguinte: tudo pode ser melhorado. Então, se a gente tem isso em mente, fica fácil a gente aprender coisas novas. Então, eu estou propondo aqui, organizaremos um treinamento em 6 encontros. E se isso interessar a você, quando isso for organizado, se inscreva. Meditação dinâmica com desenvolvimento e orientação mental, em 6 encontros. Então, em breve, isso será informado. Eu quero só chamar a atenção o seguinte: no primeiro encontro, a gente vai aprender a fazer relaxamento progressivo. Quando a gente aprende a fazer esse relaxamento progressivo, a gente diz assim que vamos entrar em alfa, chamaremos este nível de nível alfa. E no nível alfa, a gente vai dedicar atenção a uma área da nossa mente que vamos chamar espaço mental. Vamos aprender a dedicar atenção nessa área. E vamos criar uma dimensão nova, que é o lugar de a gente trabalhar dinamicamente na meditação, que é chamado dimensão criativa, aonde a gente vai procurar melhorar e ter resultados mais rápidos naquilo que nos interessa. No segundo encontro, nós vamos aprender uma técnica que vamos chamar de quadros mentais. Nós vamos aprender a usar quadros mentais para mudar comportamentos e reforçar comportamentos, criar comportamentos novos também. E vamos desenvolver uma técnica
chamado disparo por associação. Vamos aprender a manter o equilíbrio mesmo sob pressão e estando em beta. Então, nós vamos aprender a programar esse disparo por associação. Vamos aprender a fazer mudança de polaridade, sair de uma situação que não nos interessa para uma situação que nos interessa, sair da tristeza e ficar na alegria. Isso a gente chama de mudança de polaridade. Vamos aprender a controlar melhor nosso sono, porque dependemos muito dele para melhorar o nosso equilíbrio. Então, e aí vamos aproveitar e aprender a programar sonhos e lembrar sonhos e tirar proveito disso. Então, aprender a dormir em qualquer hora e cuidar disso. Então, vamos ter uma técnica que vamos chamar de controle do sono. No quarto encontro, vamos aprender a associar palavras para não ter que escrever, aprender a associar números com palavras. Então, chama chaves de memória, para ajudar na recordação de coisas que nos interessam. E vamos dedicar uma atenção especial para melhorar nossa energia. Vamos aprender a ativar mais a energia nas mãos, vamos aprender a energizar água para resolver problemas também, energizar pessoas, objetos. Então, a isso eu estou chamando aqui usar melhor nossa energia. E aí, no quinto encontro, vamos cuidar um pouquinho para desenvolver a percepção sensorial efetiva, desenvolver a habilidade de melhor perceber o que acontece comigo e com o mundo à minha volta. Então, vamos trabalhar um pouco com percepção sensorial efetiva. Isso é uma parte interessante da meditação dinâmica. E no sexto, nós vamos ver técnicas para desenvolver a intuição e a percepção. Então, usar os níveis mais profundos para intuir o que nos interessa fora de nós, fazer melhor programação mental para a nossa vida e perceber e nos comunicar com outras pessoas de uma maneira mais efetiva. Então, desenvolver a intuição e a percepção. É isso que nós vamos cuidar no sexto encontro. Agora, para você ter uma ideia, você que nunca fez uma meditação guiada, eu vou te orientar e eu quero que você preste atenção e lembre-se que depende de você. Então, faça para que no final você possa reavaliar. Exercício guiado. Vamos fazer. Observe seu corpo, veja a posição que você está, observe seus pés, suas mãos, seu pescoço, sua cabeça. Veja se precisa ajustar alguma coisa, alguma parte para ficar bem acomodado. A seguir, tome uma respiração profunda e observe os movimentos que o seu corpo faz ao respirar. Respire e observe. Agora tome outra respiração profunda e feche os olhos. Fique de olhos fechados a partir de agora e observe mais uma vez os movimentos do seu corpo. Respire mais uma vez e observe seu corpo. Agora pense no ambiente que você está, a posição que você está nele. Agora tome mais uma respiração profunda e observe o seu corpo como um todo. E solte-se e evite as tensões. Solte-se. Observe seus pés, pernas, coxas,
E solte-se ainda mais. Pense nas suas mãos, nos seus braços e ombros. Procure sentir seus braços, suas mãos mais leves. Sinta-os soltos e descontraídos. Agora sinta seu tórax, abdômen e costas. Sinta-os soltos. Se for o caso, faça pequenos movimentos com o seu peito, com a barriga, com as costas. Tome uma respiração e observe seus pulmões e suas funções. Pense nos seus pulmões. Agora observe o seu coração. Procure lembrar a sua forma, o seu pulsar, o sangue passando por ele. Você pode perceber seu pulsar e refletir sobre a importância do seu coração para a vida. Uma respiração leve. Pense no seu cérebro e suas funções. Pense no cérebro. Lembre-se do formato. Uma respiração. Agora lembre-se de um lugar que você gosta de ir. Procure pensar num lugar que você gosta de ir. Se não gosta agora, gostava antes. Um lugar que você já esteve, que você lembra de detalhes. Procure lembrar-se e sentir-se lá. Você também pode imaginar o seguinte, que você está indo para este lugar. Se ficar mais fácil, antes de sentir-se lá, faça o caminho e sinta-se lá. Ao sentir-se lá, nesse lugar, observe os detalhes, as coisas que chamavam sua atenção ou que chamam sua atenção. Procure lembrar-se da última vez que você ficou muito feliz. Tem a ver com esse lugar ou foi uma outra coisa? Procure lembrar-se da última vez que você ficou muito feliz. Com quem você estava? O que te proporcionou essa alegria, essa felicidade? Quando você estava alegre, feliz, como ficou seu rosto? Como ficou seu corpo? Você feliz, seu rosto, seu corpo? Agora respire profundo e volte ao ambiente que iniciou a meditação. Volte ao ambiente que você está meditando nesse momento. Novamente observe seu corpo. Sinta-se no seu corpo. Observe se ele está solto e relaxado. Agora vamos sair da meditação guiada. Vamos contar juntos de 1 a 3. E ao contar 3, você abrirá os olhos e vai sentir-se muito melhor do que antes. Vamos iniciar. 1. Sinta seus pés e mãos, movimente-os.
2, movimente seus braços, seus ombros. 3, dê uma espreguiçada e abra os olhos. Abra os olhos e sinta-se muito melhor do que antes.